Bem, muito boa tarde a todos. Nós vamos começar hoje com o primeiro capítulo do livro Sobre Nós, onde o objetivo vai ser apresentar as características do discurso moral, justamente para que a gente possa saber o que que a gente tem que tentar encontrar ou percorrer ao longo dessas diversas aulas, né? O que que a gente vai, quais são os empecilhos, quais são os questionamentos que nós vamos precisar depurar durante todo o curso, né? É, Antes de começar com as características do discurso moral, eu gostaria de tecer alguns esclarecimentos sobre a terminologia. No decorrer do curso, vocês vão ver que eu vou utilizar o termo ética e moral de forma sinônima, né? Os termos são sinônimos? É a principal pergunta, né, nesse momento. Não, na verdade, os termos moral, a palavra moral é uma tradução para o latim, né, da palavra ética, quer dizer, o radical mores é uma tradução do latim, do radical ethos, e no curso da filosofia, esse termo foi considerado por muitos filósofos como sinônimos, né? Ou seja, é recorrente filósofos que tratam esses dois termos como termos sinônimos, sendo que o radical ethos tinha dois sentidos muito presentes, né, que um deles dizia respeito aos costumes e um outro dizia respeito às regras que dizem a forma como o indivíduo, né, concebe a própria existência, né? E esse sentido, segundo que eu mencionei aqui, na verdade, que nos remete diretamente à ética no seu sentido clássico, ele foi abandonado na tradução latina e, a partir da modernidade, sobretudo, o que a gente percebe é que a moralidade ela é um discurso eminentemente normativo, né, prescritivo, que diz respeito à minha relação com outros indivíduos. Isso é uma característica muito forte em toda a discussão moral da modernidade até os dias atuais, mas que, de alguma forma, ela não comporta aquele sentido original dado aos gregos ao termo ethos, né? E ao termo, portanto, a palavra ética. Na tradição filosófica também, a ética ela se consagrou como um dos ramos da filosofia, assim como a epistemologia, a estética, a lógica e assim sucessivamente. Então, nós poderíamos dizer que a ética é o ramo da filosofia cujo conteúdo é a moral, e, nesse sentido, é um sentido menos problemático e bastante trivial, né, da distinção dos dois termos. Nós temos filósofos contemporâneos que vão também reaver uma tradição hegeliana, né, e num contraponto à modernidade, sobretudo a Kant, que vão tentar situar o termo ética como uma percepção sobre formas de vida, formas de organização social, vinculada aos costumes, mas não necessariamente vinculada a um ordenamento universal que organize as interações entre dois ou mais indivíduos, né? Esse é o caso, por exemplo, de Habermas, que vai tentar justamente colocar de lado o que ele chama de discussões éticas e apostar integralmente numa discussão do que ele considera a moral, que é justamente esse caráter mais prescritivo da nossa linguagem, do nosso discurso moral, né? Enquanto ética diria respeito, muitas vezes, a uma concepção mais ampla que cada um de nós tem sobre o seu bem viver. Bom, como eu falei, eu vou usar os dois termos como sinônimos, mas eu vou tentar, no decorrer do livro, e vocês vão perceber isso, o porquê disso, eu vou tentar retomar um pouco a concepção clássica, no momento em que, supostamente, vai nos faltar uma base de fundamentação do nosso discurso moral. Mas eu não vou me antecipar aqui, eu vou deixar isso para que
a gente siga com o andamento das aulas para não misturar um pouco muito o meio de campo, né? Bom, e quais as características desse discurso moral que nos interessam aqui? O que seria importante, em primeiro lugar, no primeiro momento, a gente compreender acerca do discurso moral? O discurso moral, em primeiro lugar, ele se distingue de um discurso assertivo. O que é um discurso assertivo? É um discurso que relata como as coisas são, ou ele trata de estado de coisas ou de fatos. Por exemplo, quando eu olho para a janela e digo que hoje faz sol, vocês podem olhar para as respectivas janelas e dizer se o meu enunciado é verdadeiro ou falso. Todo discurso assertivo, ele divide o mundo em dois polos, o falso e o verdadeiro, né? Então, todo enunciado que diga respeito à verdade ou falsidade, ele tem como referência um estado de coisas ou um fato no mundo. A questão no âmbito da ética é que, aparentemente, o discurso ético não possui um correlato, ele não corresponde a um estado de coisas no mundo. Quando eu digo, hoje faz sol e isso é bom, vocês poderiam perfeitamente dizer, mas isso é bom por quê? Por que nós deveríamos associar ao fato de que um dia está ensolarado, né, um juízo do tipo, isso é bom? Quando eu digo para vocês, por exemplo, matar é ruim, ou matar é incorreto, é injusto, vocês poderiam perfeitamente dizer, mas aqui, da onde você extrai isso? Da onde você extrai a verdade do seu enunciado, né? Então, a dificuldade que nós possuímos de abordar o discurso moral é, num primeiro lugar, a dificuldade que nós temos de abordar um discurso que não diga respeito à verdade ou falsidade. Todas as vezes que nós temos uma discordância com relação a fatos, nós podemos utilizar um método de verificação que vai nos garantir a verdade ou falsidade daquilo que está dizendo. Claro que na filosofia isso também é uma questão bastante complexa e é justamente o tema da epistemologia, né, da teoria do conhecimento. Como nós podemos afirmar alguma coisa acerca do mundo? Agora, de qualquer forma, ainda que esse seja um termo polêmico, nós podemos dizer que na filosofia algumas teorias da verdade surgiram para preencher essa lacuna e dar conta desse tipo de discurso. Essas mesmas teorias não dão conta do nosso discurso moral. Então, o nosso discurso moral, um primeiro elemento que nós podemos extrair a partir dos dois exemplos que eu trouxe aqui, né, a ideia de que hoje está sol e isso é bom, e matar é ruim, nós poderíamos dizer que os enunciados morais, eles eles contêm um elemento que é o que nós chamamos de um juízo valorativo, né? Ele divide, de alguma forma, da mesma maneira que o discurso assertivo divide o mundo entre o que é falso e o que é verdadeiro, parece que o juízo valorativo divide o mundo entre coisas que são boas e que são ruins, que são justas ou que são injustas, né? E assim sucessivamente. Então, existe um valor por trás do discurso moral e existe também um elemento de prescrição, ou seja, quando eu digo matar é ruim, eu estou também querendo dizer que não se deve matar, né? E esse não se deve matar é um elemento prescritivo que vai acompanhar grande parte do que nós consideramos o discurso moral. Então, num primeiro momento, nós temos já essa distinção entre o discurso assertivo e o discurso valorativo, o discurso moral, né? E o discurso prescritivo também, e nós agora vamos tentar analisar até que ponto o discurso, no âmbito desse discurso que é valorativo, no âmbito desse discurso que é prescritivo, também a moralidade estabelece algumas fronteiras, algumas distinções, né? É prescritivo, por exemplo, o discurso que diz que um carro não pode ultrapassar o sinal vermelho.
né? Faz parte do discurso prescritivo, o discurso que diz que nós não podemos nos apropriar de um bem alheio, nós não podemos matar pessoas e assim sucessivamente. É também parte do discurso prescritivo aquele tipo de enunciado que diz que nós não devemos comer com as mãos. Agora, vocês percebem que nós temos aí enunciados que aparentemente são distintos. O enunciado de não ultrapassar o sinal é um enunciado ao qual corresponde uma sanção legal. Todas as vezes que alguém ultrapassa um sinal vermelho e de alguma forma isso fica registrado, essa pessoa ela recebe uma multa ou ela recebe uma advertência e assim sucessivamente. Então, dentro desse discurso, no qual nós gostaríamos de encaixar o discurso moral, há um grupo de enunciados que corresponde a uma sanção legal. Né? Então, nós poderíamos dizer que são enunciados, por exemplo, legais. Né? Enunciados do direito são enunciados desse tipo. Enunciados do direito positivo, né? o direito positivado. Isso por uma distinção que eu vou tentar traçar mais adiante. Né? Bom, o caso de, por exemplo, do enunciado não se deve comer com as mãos, você poderiam dizer, claro, mas isso, sinceramente, né? Qual o problema de comer com as mãos? É mal educado? É inconveniente? Causa uma certa repulsa, dependendo do contexto em que você tenha? Quer dizer, vocês vão reagir de uma forma bastante diferente a um enunciado desse tipo. Né? E tem, por exemplo, para dar um exemplo em que em outras culturas isso é totalmente diferente, nós poderíamos dizer não se deve arrotar a mesa. Vocês poderiam dizer, não, professora, você está se equivocando. Em algumas culturas, arrotar a mesa é sinônimo de satisfação, é um indicativo de que as pessoas estão, de fato, satisfeitas e assim sucessivamente. Né? Bom, quando vocês afirmam isso, o que vocês estão querendo dizer? Estão querendo, em última instância, dizer que enunciados desse tipo pertencem a regras sociais. E as regras sociais, elas podem ser circunscritas a contextos específicos. E dependendo do contexto, uma regra que poderia ser mal vista pode ser bem vista, ou seja, pode ser a regra adequada. Né? Os enunciados morais, eles são regras sociais. O que os distingue, portanto, no entanto, das regras sociais, que eu gostaria de chamar aqui de regras de etiqueta, como comer com a mão, arrotar a mesa, cumprimentar uma pessoa com um beijo, 2 beijos, 3 beijos ou com beijo nenhum, né? O que o distingue desse tipo de enunciado, que são regras de etiqueta, é exatamente o fato de que eles despertam em nós a violação de um enunciado moral, desperta em nós um outro tipo de reação. Então, nós poderíamos dizer que os enunciados morais, apesar de expressarem regras sociais, eles despertam uma reação perante a sua violação que desencadeia em nós o que nós chamaríamos de sentimentos morais. Né? Ou seja, quando alguém come com as mãos, nós não temos grandes reações. O máximo que nos ocorre é dizer, não, essa pessoa não está percebendo que esse não é o local adequado para comer com as mãos e assim sucessivamente. Né? Mas, se diante da reação a uma pessoa que está comendo com as mãos, eu começasse a agredi-la verbalmente, vocês poderiam dizer que a minha reação desencadeou em vocês um sentimento muito específico que nós chamaríamos aqui de indignação. Né? Quer dizer, o modo violento como eu reajo a uma situação e que, de alguma forma, expressa um desrespeito, uma agressão a outro indivíduo, desencadeia em vocês um sentimento que é característico do nosso núcleo moral, que é o sentimento de indignação. E se eu partilhar do mesmo núcleo moral que vocês, eu deveria me sentir
culpada por ter feito isso ou envergonhada, né? Então, parece que, num primeiro momento, o que nós temos em mãos para distinguir o núcleo da moralidade, o núcleo dos enunciados morais, de outros enunciados prescritivos e valorativos, é exatamente o fato de que certas inflações de um enunciado moral vão desencadear reações muito específicas em nós, né? Reações que fazem com que nós, pelo menos intuitivamente, suponhamos que nós compartilhamos certos valores e que, naquele caso específico, esses valores estão sendo violados, né? E aí entra um elemento que é fundamental e que a gente vai debater sobre ele no decorrer do curso, mas é o caráter da moralidade como um discurso que ergue pretensão à universalidade. Muitas vezes a universalidade ou o universalismo, hoje em dia, é algo que é bastante criticado, né? Então, eu gostaria de deixar bastante claro aqui que erguer pretensão à universalidade não é o mesmo de recorrer a parâmetros universais, né? Por quê? Porque quando eu digo que um enunciado moral ele ergue uma pretensão à universalidade, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, ao assumir uma determinada norma, e ao considerá-la como uma norma moral, em detrimento de uma norma legal, que tem todo um respaldo, uma estrutura jurídica, que essa sim pode ser determinada por instâncias nacionais específicas, né? E que, ao mesmo tempo, esse enunciado vai se distinguir também de enunciados de etiqueta, né? De regras de etiqueta, que de alguma forma estão circunscritas a culturas específicas, né? Quando eu digo que eu ergo com o meu enunciado uma pretensão moral, o que eu estou querendo dizer é que eu suponho que todas as pessoas, na minha situação, concordariam que essa é a melhor forma de agir ou concordariam que essa é uma maneira como nós não devemos agir, né? Então, esse elemento é um elemento fundamental para a gente conseguir distinguir o discurso moral de outro tipo de discurso, entre eles o discurso ideológico, né? É muito comum as pessoas dizerem, sobretudo no senso comum, no dia a dia, ah, não, mas isso é parte da minha própria ética, da minha própria moralidade. Como se a moralidade fosse alguma coisa que fosse mais ou menos como a nossa roupa, algo que nós personificamos, né? Que nós tornamos nossa e que nós damos uma cara muito particular a ela, né? Essa não é a pretensão moral quando nós falamos do discurso moral de uma forma geral, né? O discurso moral ele é de tal ordem que todas as vezes que nós nos confrontamos com algum enunciado que supostamente tem o estatuto de moral, nós supomos que se alguém não concorda conosco, ou porque a nossa decisão não é a mais acertada, ou porque aquela pessoa não está compreendendo todos os elementos que envolvem aquela tomada de decisão, o que evidentemente também é possível, né? Então, é uma pretensão que pode não ser passível de ser resgatada, né? Mas que, de qualquer maneira, é muito cara ao discurso moral. E é justamente por isso que todas as vezes que em situações práticas nós nos confrontamos com situações morais e decisões morais, nós somos muito impactados por atitudes que não concordam com a nossa. Então, é muito comum, quando a gente está discutindo juízos estéticos, por exemplo, as pessoas não se... Quer dizer, a gente costuma dizer, no máximo a gente lamenta quando alguém não gosta esteticamente do mesmo que nós, né? Mas quando alguém discorda moralmente de nós, parece que aquilo cria um abismo entre nós que poderia, inclusive, ter como consequência a impossibilidade do diálogo, né? E agora, o que nós vamos nos perguntar no decorrer das próximas aulas é que se esse discurso tem essa característica tão forte, como é que nós podemos justificá-lo?
né? Quando eu justifico para vocês o porquê é proibido, porque não devemos ultrapassar um sinal vermelho, é claro que eu posso simplesmente dizer o seguinte: não, recorram ao manual de instruções do trânsito, né? E vocês verão que está escrito ali que não pode, né? Há determinados direitos que eu posso dizer, não, recorram à Constituição, ou recorram aos direitos do inquilino, e assim sucessivamente. Ou seja, parece que, em muitos casos, eu tenho uma resposta bastante objetiva para explicar por que, que aquele enunciado, ou por que, que aquela ação é efetivamente proibida. O problema é que, quando nós estamos diante de um discurso moral, parece que a única coisa que nós podemos fazer é dizer: isso é um absurdo, essa sua atitude provoca em mim indignação, você deveria ter vergonha de pensar assim. A gente poderia pensar como, por exemplo, no caso do racismo, né? Agora, o racismo, ele, na verdade, felizmente, né, ele tem também um respaldo legal. Mas, independente de ter um respaldo legal ou não, a gente poderia dizer que o racismo, ele desperta em nós algo muito mais profundo. Ainda que nós não sejamos capazes de desencadear um processo legal para que aquela pessoa seja punida por racismo, a expressão do racismo de uma pessoa nos atinge profundamente e nos atinge no âmbito da nossa moralidade. Parece que elas provocam uma indignação que vem desse lugar onde nós percebemos que todos os indivíduos deveriam ser considerados como igual objeto de respeito, né? Onde nós consideramos que haja uma pretensão universal de certas demandas, e essas demandas estão correlacionadas a demandas por respeitos ou por direitos os mais básicos, né? Bom, como eu falei, o problema todo nessas nossas primeiras aulas vai ser justamente dar conta da necessidade de justificação desse elemento moral que nós deveríamos poder fundamentar. Quer dizer, porque não basta eu dizer para alguém que a ação dessa pessoa provoca em mim indignação e que ele deveria se envergonhar por ela, né? Quer dizer, na verdade, eu deveria ser capaz de dizer algo mais. E é esse algo mais que caracterizaria a fundamentação do discurso moral, que é o elemento sobre o qual a filosofia se debruça, por assim dizer, desde a modernidade. Né? Vocês vão pegar autores como Hume, Kant, Habermas, Tugendhat e vários outros autores que vão, no decorrer de séculos, tentar dar conta dessa especificidade do discurso moral. Como nós fundamentamos esse discurso? Né? E, da mesma maneira, quer dizer, eu tentei mostrar aqui que, num certo sentido, o discurso do direito, ele tem um respaldo na Constituição ou na jurisdição de um país, mas também um discurso de etiqueta sobre os costumes e as etiquetas em geral. A gente poderia dizer que, quando uma pessoa comete um lapso de etiqueta, como, por exemplo, uma coisa banal, como, por exemplo, aqui no Rio, as pessoas se cumprimentam com 2 beijos. É muito comum a gente se deparar com uma pessoa de um outro estado que vai e dá um beijo só e depois tira o rosto e a gente fica com o rosto assim esperando, né? Quer dizer, uma situação dessas, ela causa no máximo um certo riso, um certo constrangimento, mas tudo se acertaria no momento em que a gente tentasse esclarecer as regras de etiqueta que se usam em cada lugar, né? Agora, no caso das regras de etiqueta, nós poderíamos dizer que há um limite muito tênue com as regras morais. Por quê? Porque o que em determinados locais pode ser uma mera regra de etiqueta e pode vir a ser o mal-entendido pode vir a ser esclarecido com
uma mera definição das regras utilizadas no local, em outros contextos isso não vai ser possível. Né? Porque em outros contextos nós poderíamos dizer que essas regras elas vão adquirindo um outro estatuto. Então nós poderíamos dizer que o mesmo beijo no rosto, que aqui é simplesmente uma atitude, uma convenção social trivial, em outros países ele pode ser considerado uma violação. Nós sabemos de países muçulmanos em que as mulheres, por exemplo, não podem ser beijadas na face, senão pelo próprio marido, pelo pai e assim sucessivamente. Então, no caso de uma mulher muçulmana, se um estranho se aproxima com esse gesto que para nós é uma mera convenção social, e lhe beija a face, ele pode estar realizando com aquela mulher o mesmo que, na nossa cultura, alguém realizaria ao violentar uma mulher. Né? Porque ele está, de alguma forma, a violentando dentro dos padrões daquela cultura. Então, nós temos que tomar muito cuidado todas as vezes que nós estamos falando de outra cultura, ou estamos falando de regras ou convenções sociais de outra cultura, porque muitas vezes esse limite entre a regra moral e a convenção social, né, de uma regra de etiqueta, se torna muito tênue. E o que é numa cultura uma expressão corriqueira pode ser uma expressão de respeito ou desrespeito em outra cultura. Então, na verdade, essas são as principais características do discurso moral que eu gostaria de trazer aqui para vocês e deixar claro, então, que o elemento fundamental nesse primeiro momento, no momento, então, da caracterização desse discurso, é que, ao contrário dos demais discursos, que, de alguma forma, já possuem mecanismos bastante consagrados de verificação e garantia da sua veracidade, da sua correção, o discurso moral, ele parece, de alguma forma, gerar a suspeita de que há algo em aberto. E é esse algo em aberto que a questão da fundamentação vai justamente tentar preencher. Então, no decorrer das próximas aulas, eu vou tentar discutir aqui com vocês como, na modernidade, essa questão ela surge ao lado da questão da fundamentação em outros âmbitos do discurso e como, de alguma forma, ela foi tentando ser trabalhada por diversos autores. E aí a gente vai começar com os autores que fazem parte do chamado empirismo, né, da corrente empirista, para depois chegar a Kant e chegar finalmente à tradição kantiana. Né? E a partir daí eu vou tentar mostrar que há uma lacuna deixada por essa tentativa de fundamentação e que a superação ou, de alguma forma, a supressão dessa lacuna só se dá se nós dermos um passo atrás e voltarmos à percepção da ética como voltada para uma concepção de bem viver, uma concepção do tipo de vida que nós consideramos digna de ser vivida. Né? Mas então, isso foi só para dar mais ou menos um panorama do que nós vamos ver no decorrer das próximas aulas e para que vocês também não fiquem muito ansiosos sobre as diversas questões que vão sendo colocadas, porque elas vão sendo, o nosso objetivo aqui é que elas sejam discutidas paulatinamente, que todas as dúvidas possam ser colocadas também e que vocês não necessariamente se antecipem demais ao que ainda vem, porque isso gera geralmente só ansiedade e é muito importante que tudo que seja dito aqui seja compreendido por vocês. Né? O nosso objetivo aqui não é produzir uma linguagem hermética sobre a moralidade, mas não, torná-la algo o mais compreensível e claro possível. Se isso não for feito, eu peço que vocês coloquem sempre as questões que tenham ficado para que a gente não siga com dúvidas daqui para diante. Né? Então, agora eu gostaria de abrir para as questões de vocês. Eu peço que vocês liguem, né, os microfones e possam colocar as questões.